Eu sou Elaine Tedesco, eu sou artista e professora há algumas décadas. Eu vou repetir, eu sou também artista e professora há um certo tempo também. Lúcia, qual é o meu nome? Meu nome é Marion Velasco, eu sou artista transdisciplinar, já fui professora, no momento trabalho com pesquisa e práticas artísticas de forma independente. Eu acho curioso que a gente se apresenta como artista, professora, pesquisadora. A gente nunca se desligou completamente da universidade, talvez porque a gente visse ali um lugar de experimentação, de ação, de invenção, né? E continuamos vendo, né, esse tempo todo. Nosso encontro mais intensivo foi quando a coordenação de artes visuais chamou Guto Lacaz e Simone Michelin para darem 2 cursos em 1986. Foi ali que a gente se conectou, se amalgamou e quis fazer coisas juntas depois. A minha sensação é que a gente começou a se misturar em 85, sabe? Que a gente começou a se misturar, a gente começou a fazer festa, a gente tinha ali o centro acadêmico, a gente produzia eventos, saía para se divertir, né? E fazia produções juntas, assim. Nós tivemos várias parcerias, assim. Eu vejo isso mais pulverizado do que a imagem que a Marion tem. E até porque a gente nunca foi exatamente um grupo. Nós fizemos várias parcerias em conjunto. Mas a verdade é que a gente começou a fazer coisas juntas fazendo performance mesmo. Depois a gente fez muita coisa em vídeo e tal, fez outras colaborações e projetos juntas ao longo da vida. Fizemos algumas performances na cidade juntas em 86, 87. 87, logo depois desse curso do Guto Lacaz, a gente teve esse desejo de continuar e a gente trabalhou fazendo realmente muitas intervenções, tanto dentro do espaço do Instituto de Artes, quanto dos espaços culturais da cidade, né, fazendo performance ao vivo. E aí depois esse trabalho foi se desdobrando em trabalhos voltados para o vídeo, em projetos da Elaine, com fomento da FAPERGS e tudo, e eu também com fomento do CNPq mais adiante, com uma especialização, quando eu já saio da universidade e vou continuar com a performance e editar justamente esses vídeos que a gente produziu, pelo menos para um determinado vídeo, exposição específica, assim. A gente criava umas situações, eu acho que até hoje é isso que eu faço, inclusive, mas a gente criava umas situações, a gente escolhia lugares, a gente se deslocava, a gente escolhia umas vestimentas, às vezes a gente fazia, às vezes adaptava, e a gente fazia uma espécie de convívio intenso, assim, e ficavam acontecendo coisas e a gente documentava as coisas que aconteciam, assim. A gente se interessava pelas atmosferas que essas situações criavam e não tinha uma narrativa antecipada, assim, a gente não pensava num conteúdo ou numa narrativa, a gente ficava ali juntos, envolvendo outras pessoas. Para nós, a TAD 3 era bom porque virava TAD 5, virava TAD 7, fácil, assim. E era esse convívio que a gente pensava muito vital, assim, e queria registrar. Não tinha uma premeditação no Whispering, sobretudo, assim, era uma coisa de ficar ali fazendo aquilo e ver o que acontecia. A gente fez algumas viagens dessas para essa casa fantástica aí da família Koch, no campus de Cima da Serra, em São Francisco de Paula. E para mim é uma sensação de estar em estado de performance, né? Toda viagem, esses adereços que a Lúcia falou, esses figurinos, eles eram levados, né? Não eram coisas que a gente usava no cotidiano, a gente pensava nisso, levava e já vivia essa sensação. Hoje em dia tem um nome para essas coisas, né? Por exemplo, residência de artista. De repente a gente estava nesse tipo de situação, né? De experimentação. O Whisper em especial, ele é um cotidiano, assim, para mim, ele é vida real e ele é ao mesmo tempo ficção. É um café da manhã que num desses dias dessa viagem que a gente fez, a gente se montou ali e estava realmente tomando café da manhã, mas com uma consciência cênica do espaço que a gente estava ocupando e que aquilo era uma performação para a câmera. Eu acho legal dizer que para o Whisper tinha também o João Guimarães e o Richard John, que estavam conosco, né? E é interessante quando a gente pensa, não, a gente não vivia com essas roupas, mas nós fomos para São Francisco de Paula e eles passaram o final de semana com aqueles vestidos longos e aqueles chapéus andando pela cidade em São Francisco, né? Então tem assim, não era, mas nessa situação, quando nós fomos para fazer essa viagem, a gente passou o tempo inteiro inventando coisas, né? E o Whisper, acho que ele ficou guardado muito tempo, assim como muitos dos
nossos materiais, e num determinado momento eu consegui digitalizar, a Lúcia depois digitalizou outras, e o que aconteceu alguns anos atrás é que quando eu vi esse material, eu tentei, né, resgatar, limpar o que a gente gravou, porque não é assim uma edição posterior alterando a sequência do que foi vivido, tá? Na verdade, é legal entender que o Whispering era aquele café, o que eu fiz na edição foi tirar as sujeiras, porque a gente ia editando na própria câmera, né? Fazia um corte, agora o outro corte, hora a Lúcia estava com a câmera, hora eu estava com a câmera, então eu limpei, tentando manter o que a gente inventou ali, o que foi vivido ali. O equipamento que a gente usava era qualquer, era o que a gente tivesse na mão. A gente nunca trabalhou com equipamento profissional nessa época. E a gente achava que tinha que inventar um jeito de fazer vídeo, da imagem ser incrível com aquele equipamento mesmo. Mas era muito parte do estar ali, estar com a câmera também, né? Por isso que ele tem um pouco essa cara de filmagem de família, assim, de certa forma, às vezes. É sobre isso, assim, é essa mistura de coisas entre a realidade e a ficção, né? No caso de inventar um lugar também, inventar cenas entre um e outro, e tudo era improvisado, assim, era tudo naquele momento mesmo. Para mim, os 80 é o momento que eu dei uma girada, assim, né, do que eu vinha fazendo antes de fazer a arte, fazia outro curso, vinha de um outro lugar. E os 80, quando eu encontro esse pessoal todo ali no Instituto de Artes, é o tempo da virada, é o tempo de aqui eu posso começar a encontrar a minha turma e posso fazer arte junto com um monte de gente, sabe? Para mim, os anos 80 foi a década que eu fiz 20 anos, né? Foi os meus 20 anos fechadinhos, assim, e foi uma compressão de vidas. Eu vivi muitas coisas, muitas vidas, muitas situações, ações e emoções nesse período. Foi o período que eu viajei para o norte do Brasil, morei em São Luís um ano, depois eu viajei 4 anos pela América Latina, fui mãe de 2 crianças, voltei para a faculdade que estava trancada, dei um gás na minha carreira, no caso, né, nessa vida profissional. E também a gente era ativista nesse momento, né? A gente estava saindo da ditadura militar e a gente fazia de tudo. A gente não só estava na universidade, como a gente estava nas passeatas e a gente fazia outras ações. A gente não fazia só vídeo, né? A gente não tinha só o nosso trabalho pessoal, cada uma de nós, mas a gente se conectava com as situações da cidade, né? Para mim é matriz, né? É um pouco a matriz de quase tudo que eu faço hoje, assim. Do meu interesse pelo espaço, pela luz, pelas ações, pelos outros, pelas outras pessoas, principalmente. Esse aspecto de ser uma espécie de eu coletivo, assim, de desejar isso sempre, que depois se desdobre um monte de projetos ao longo da minha vida, assim, começa ali, assim, começa aqui, começa entre nós.